É, então, né? Vamos começar aqui o que eu tinha combinado com vocês, que era continuar na parte de autenticação de usuários, né? Deixa eu abrir a página aqui para explicar para vocês o que a gente vai fazer hoje, né? Fazer uma parte do, do processo de autenticação de usuários e depois, acho que quinta-feira, a gente conclui o resto da implementação. Aí o seguinte, deixa eu abrir as páginas aqui, tá abrindo. O pacote é esse aqui, o Laravel Socialite, e aí ele permite que a gente faça configurações na aplicação para autenticar usuários com base em que a gente chama de provedor, né? E aí, no caso, os provedores que alguns exemplos aqui são Facebook, Twitter, Google, GitHub, por exemplo. E aí, se você tem uma conta nesses serviços, tem como você liberar o acesso para que sua aplicação faça autenticação de usuários com base nenhuma dessas contas aqui, por exemplo, tá? Eu fiz um teste com o GitHub e vou mostrar para vocês aqui um exemplo com o Google, né? E aí a gente vai ter um exemplo de aplicação fazendo a autenticação. Aí nessa primeira parte agora que eu vou mostrar para vocês, eu só faço a autenticação do usuário, garanto que ele foi autenticado, ele mostra uma página com apenas uma palavra, por exemplo. E o resto do controle de acesso a gente não vai fazer hoje, que seria autenticar o usuário, registrar essa informação no banco de dados que ele usou, uma conta como o Google para acessar, e a partir dali ele está cadastrado no sistema através dessa conta que ele tem, sem precisar fazer um cadastro de usuário utilizando o formulário que a gente já tem. Aí tem uma outra questão importante que é o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui que eu não consigo. Deixa eu ver se o CMD já liberou aqui. Ah, ainda não. Eu não consigo acessar a página, tá? Tá no localhost. Eu não estou conseguindo acessar essa página. E é um outro detalhe que vai ser diferente em relação ao que a gente vem fazendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o painel do Champ. Ó. O painel do Champ, eu desativei o Apache, tá? Por uma razão. Na documentação, aqui, por exemplo, ele não deixa muito detalhes sobre o uso de hosts virtuais, que é o caso que a gente está usando, né? Já que o endereço que a gente está navegando para aplicação é esse aqui. Cadê? Deixa eu ver. Host. Aqui, por exemplo, é books.localhost. Esse é o endereço do host virtual que a gente tem. Se eu tentar acessar agora, ele não vai conseguir porque o Apache está também desativado, né? Como eu mostrei agora. E, bem, a gente vai usar a outra forma de levantar o servidor, que é através do comando php artisan server, tá? Então, vai ter esse diferencial. Eu vi alguns exemplos de como fazer a configuração para deixar o Socialite funcionando com o VirtualHost, mas eu achei muito contra-intuitivo, né, para o momento agora, já que a gente vai aprender a configurar essa autenticação lá no servidor do Google, por exemplo. Não ia quebrar a cabeça misturando isso com um host virtual, ok? Então eu desativei. Aí o primeiro passo, né, segundo a documentação lá do Socialite, é esse aqui, ó. A gente precisa adicionar um pacote, tá? Esse que eu estou selecionando aqui no navegador, e eu já coloquei aqui para ele fazer o download. Ele está terminando de fazer as configurações necessárias para o pacote ser incluído na aplicação. Esse computador que eu estou usando ele está com memória bem limitada, e aí eu até iniciei isso antes de entrar no vídeo para ele acelerar. Então, isso aqui tá um pouco lento, tem que fazer um upgrade aí, né, na memória da máquina, tá? E aí as etapas que a gente vai seguir para fazer essa autenticação é o seguinte: primeira coisa, né, baixar esse pacote, tá? Ah, Depois que baixar o pacote, a gente vai vir aqui no Google APIs, tá? Eu já criei aqui algumas ah, informações que a gente precisa, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá?
Depois que a gente criar essas informações, a gente começa a configurar a aplicação para suportar essa autenticação. Vocês vão ver assim, que é possível surgir erros durante a configuração, durante a programação aqui, é bem comum, mas aparentemente parece ser difícil, embora não seja. Vocês vão notar que é bem tranquilo fazer a configuração desse recurso. Só aguardar enquanto ele termina esse processo aqui, para a gente começar a fazer o processo. Ok? Só aguardar sei lá, meia hora, eu acho que é suficiente. Aproveita fazer uma pergunta aqui no chat. Vocês conseguiram implementar algum dos exemplos anteriores desse que a gente está fazendo? Deixa eu checar aqui. Bastante lento esse negócio. Legal. No começo, né, assim, o framework ele tem muitos arquivos, assim, muitos assim, detalhes pequenos, né, sobre várias partes da aplicação, né, já que ele traz muita coisa pronta também. Mas depois de um tempo, se torna bem intuitivo utilizá-lo e fácil de você criar uma aplicação ali, um protótipo, né, digamos assim. A gente consegue fazer isso muito rápido depois que domina algumas ferramentas dele, entende alguns conceitos, entende como as partes interagem e elas se integram. Então, fica bacana, dá para ter uma experiência legal. Sim, eu estava pensando nisso, essa pergunta aqui, se tem como editar os dados de um usuário desse modelo que vem, né, já com Laravel. Ah, Eu não lembro agora se na documentação oficial tem algum ponto específico que você habilita de forma fácil um formulário de alteração de usuários. Ó. Se a gente examinar aqui na parte das views de usuários, por exemplo, que é essa auth aqui, a gente vai ver que tem, por exemplo, login, registro, esse arquivo aqui de verificar ah, o e-mail da pessoa, para garantir. Pois você recebeu um e-mail de verificação, você clica lá e é encaminhado para cá. Tem aqui um de confirmação, né, que a gente já usou para tipo acessar um recurso, você tem que confirmar novamente a senha. Ah, aqui de confirmar e-mail, se eu não me engano, e o de redefinir a senha de usuário. Mas nessas opções aqui, ó, que ele traz pronto, não tem essa de edição de usuários. Eu estava pensando nisso em relação à integração com o Socialite aqui, porque, por exemplo, quando a gente faz quando a gente terminar de configurar aqui o Socialite que fizer a verificação lá no Google com as credenciais que a gente tem, do Google, por exemplo, aí a gente precisaria editar algumas informações, porque eu posso pegar coisas, informações minhas que tem lá no Google, mas pode ser que tenha alguma informação específica da aplicação, né, que a gente estiver desenvolvendo, que eu precise completar o registro, digamos assim, né? Então, eu não lembro, né, no momento, nem usei um editar do próprio Laravel. Embora a gente possa, né, se beneficiar desse próprio formulário de registro que tem aqui, deixa eu abrir ele, pronto, desse aqui, e fazer algumas configurações nele para quando a rota for de edição e não a rota de registro, por exemplo, a gente preencher os campos com as informações do usuário que quer alterar as informações dele, né? Então, seria uma possibilidade para a gente fazer isso. Eu vou deixar esse negócio sem MD aqui e vou tentar abrir outro, é que eu estou preocupado com a memória, mas vamos lá.
deixar abrir outro CMD aqui para ver se a gente adianta o trabalho. Deixa eu tentar abrir uma nova janela aqui do CMD. Pronto. Estou aqui na parte do projeto, tá? E estou também aqui tentando baixar o Socialite, tá? Como eu estava falando, a aplicação ela vai mudar um pouco agora para executar, porque eu não estou usando o Apache, né, que vem junto com o Champ. Eu vou usar o próprio Artisan e vou servir aqui o projeto, tá? Notem que ele está bastante lento por conta da memória mesmo. E aí, vai ser aqui levantado o servidor, a gente vai conseguir acessar a aplicação, né, lá no localhost mesmo, tá? Deixa eu tentar esse endereço aqui mesmo, ver se ele consegue. Não consegue. Então eu coloquei localhost 8080, tá? E acessar a página inicial. A gente viu aqui, ó, foi aceita a requisição, tá? Vamos ver o que é que ele traz para a gente aí no navegador. Pronto, a aplicação está aqui. E aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, na hora de fazer o login, deixa eu chat aqui, ó. No momento de fazer o login, né, a gente tem aqui matrícula, senha e eu tenho aqui a opção de esquecer, se eu esqueci minha senha e a opção de fazer login. Então essas de esquecer a própria senha, a gente não fez ainda um exemplo para trabalhar nesse aspecto aqui, tá? Embora a gente tenha que em algum momento resolver essa questão. Mas enfim, vamos configurar o Socialite agora, tá? Então eu vou deixar aqui o CMD recebendo as requisições e vou fazer as alterações aqui no projeto, as que são possíveis enquanto o pacote baixa, tá? Realmente muito lento, tá? E aí, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Eu vou abrir o arquivo chamado env, tá? Ele tá aqui, eu tenho até umas credenciais minhas aqui do Google, tá? Eu vou apagar, tá? Para a gente fazer outras. Beleza, então tá aqui. Eu vou criar duas chaves aqui, digamos assim, tá? O cliente do Google, tá? O ID do cliente do Google e como se fosse um código secreto aí do cliente do Google, tá? Então eu vou criar aqui no arquivo .env. Eu vou abrir um outro arquivo chamado serviço, tá? Em português seria serviço. Que ele está, certos no caso, ele está dentro de config barra, aí tem um arquivo certos, que ele está nesse local aqui, config certos, pronto, está aqui. Ele já tem aqui algumas configurações por padrão, tá? Que a gente não usou nenhuma delas ainda, e eu vou adicionar uma extra, que é a do Google, ok? Então eu vou adicionar aqui essas informações, vou criar um array, tá? E aqui dentro eu vou colocar o seguinte, cliente ID, tá? O ID do cliente. E eu vou mandar, através dessa função env, pegar o código associado à minha chave que eu defini lá no arquivo env. Então, na execução dessa função env aqui, passando essa constante, Google Client ID, ele vai pegar a informação que tem aqui, ó, por exemplo, tá? E aí, client secret,
vai acontecer a mesma coisa. Ele vai pegar e tá? Google Client. Ele pega essas duas informações do meu arquivo env, tá? E aí tem um outro ponto aqui que é o redirect. Okay? E aí esse redirect é o seguinte, a ideia dele, eu vou deixar até vazio aqui. Não, vou colocar um endereço da página HTTP, tá? Localhost, que é esse próprio endereço que a gente está usando aqui na máquina, 8000, tá? Eu já vou deixar configurado aqui, auth Google, e aí eu explico por que isso depois, callback. Esse endereço aqui, pessoal, ele vai existir na aplicação, eu vou configurar, e o que acontece é o seguinte, imagine que eu tenho aqui um botão extra na parte de login, dizendo para eu conectar com o Google, eu vou clicar nesse botão, vou ser redirecionado para o Google, por exemplo, e aí vai ter duas opções, se eu já tiver logado em alguma conta do Google aqui nesse navegador, ele simplesmente vai perguntar se eu quero aceitar aquela conexão, eu aceito. Quando eu aceitar, ele tem que voltar para a minha aplicação para continuar o que eu estava fazendo. E aí, esse callback aqui, essa rota que eu vou ter na minha aplicação, ela vai servir para isso, para, primeiro, receber de volta, digamos assim, o aceite, né, da conexão e eu continuar o meu processamento e fazer o que eu tenho que fazer na aplicação, tá? Então, eu preciso definir, né, esse array aqui, tá, com essa chave Google dentro do arquivo service.php. Ele vai recuperar essas informações aqui, ó, client ID e client secret, que estão nesse arquivo .env, que é o de configurações da própria aplicação, tá? Então eles estão aqui. E aí, esse é o dos primeiros passos que a gente tem que fazer para começar a configurar a aplicação, tá? É, deixa eu ver aqui, pronto. Sim, aí, sim. A pergunta que o Paulo fez é sobre esse ponto aqui, né? Para o caso que eu estou usando aqui, né? Eu deixei as configurações de virtual host, elas estão lá funcionando normalmente. O problema é o seguinte, quando eu for configurar lá no como é? Lá no Google, sim, quando eu vou configurar lá no Google, eu tive problema na configuração do endereço aqui de virtual host que eu coloquei lá, tá? E aí, para garantir o funcionamento e mostrar para vocês essa configuração, eu desativei o Apache, né? E coloquei o PHP Artisan Server, tá? Quando eu terminar esse exemplo aqui, a gente faz mais um teste lá no Google de configuração de outra chave para tentar com VirtualHost, mas as soluções que eu vi na web não eram muito intuitivas para o momento, então misturava muito com o que a gente já vai fazer aqui do Socialite, eu acho que tornaria mais complicado. Aí por isso que eu optei por desativar o Apache, e aí eu estou dentro lá do Apache, das pastas lá dele, do htdocs, dentro do projeto, e rodei o PHP Artisan Server, e aí eu consigo acessar através do localhost. Então por isso que eu desativei. Deixa eu ver se ainda não concluiu a instalação do pacote. Vamos lá. Um problema aqui. Vou deixar ele tentando aqui. Deixa eu ver se instalou aqui. Socialite. Não é possível. A gente faz a solicitação para instalar de novo aqui. Então tá. E aí eu vou colocar essas informações aqui, ok? Então já tenho uma configuração aqui para que a aplicação consiga pegar as minhas credenciais no Google, tá?
E aí eu vou para a segunda não, mais adiante aqui nas configurações, tá? Ah, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou logo alterar esse formulário aqui de login para ter uma opção para a gente poder tentar fazer a autenticação lá no Google, tá? Então, eu vou abrir aqui a página, o template, né, de login aqui, tá? Deixei ele aberto. E aí eu vou fazer aqui rápido para a gente focar só aqui no que interessa, tá? Então eu vou adicionar uma nova linha. Group, copiar igual que tem em cima. Vou adicionar aqui uma coluna. Ok. E vou adicionar um link, tá? Só precisa de um link. O link ainda não vai ter nada por enquanto. E eu vou colocar aqui. Envia Google para Classic. E DTN, link. Pronto, vamos ver como é que vai ficar a aparência aqui. Então tá. Tá bastante lento o negócio aqui. Então vamos lá. Login. Caramba, é muito lento. Derrubar o servidor aqui. Ok.
Deixa eu ver aqui. Caramba. Vou tentar levantar o servidor de novo para estranho demais. Só aqui. Bem, deixa eu ver se volta à normalidade aqui. E vamos lá. Acho que é a revolta das máquinas. Então tá. Deixa eu só checar uma coisa aqui. O outro CMD que eu estava usando, ele parece que morreu. Deixei ele aqui aberto, consumindo memória, né? Já não tem. Então tá. Aqui. Então coloquei aqui um link, tá? Tá aqui, ó, login via Google, ok? E aí a gente precisa agora fazer o seguinte. Tem dois pontos importantes nessa sequência de comandos que a gente precisa configurar, que é a parte de login, que vai realmente tratar dessas tentativas, né, de a gente autenticar um usuário aqui lá no servidor do Google, tá? Fazer os redirecionamentos corretos para o trabalho, né? Quando a gente for autenticado no Google, ele redirecionar para o local correto e trabalhar com as credenciais lá do Google, né? Porque a gente precisa ter essas credenciais, tá? Deixa eu abrir aqui o painel do Google, que tá horrível de. O Windows ainda está tentando fazer uma. Tá aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui ainda na criação essas chaves, tá? Então, tá. Ok. Meu Deus. Deixa eu fechar o CMD aqui e pronto. Vamos ver o que acontece. Fechei esse painel, pronto. Eu vou arriscar aqui, o Socialite já está instalado aqui, tá? E eu vou arriscar ah, aqui usar ele, tá? Então tá, vamos lá. Deixa eu ver se já instalou. Me atrapalhei todinho aqui. Então tá. Vamos seguir, né? Então eu tenho aqui o link que vai me proporcionar a autenticação do usuário lá no servidor do Google, tá? Agora eu vou abrir um outro arquivo que é o do controlador de login, tá? Então eu vou aqui login controller aqui, ok? E aí, pessoal, ele tem aqui, ó, aliás, uma função, né, que a gente já tinha visto anteriormente em algum construtor, e ele vai redirecionar sempre o usuário para essa rota home. Eu vou adicionar aqui mais duas funções, tá? Que é o seguinte: public function
direct to provider. Eu vou explicar, cada um faz. Return, socialite, dos pontos, driver. E aí, pessoal, esse driver aqui, ó, esse Google que eu estou fazendo referência aqui no driver, é o seguinte, ó. Esse driver que eu estou fazendo referência aqui é essa informação que eu tenho aqui, ó, tá? Que eu configurei anteriormente. Então tá, eu tenho que fazer essa função aqui para que eu seja redirecionado para o Google. Quando eu clicar aqui, vai ser nessa função Redirect to Provider que a gente vai alcançar o servidor do Google, tá? E eu tenho uma segunda função que é o seguinte: fui autenticado lá, tá? Quando eu retornar para a aplicação, eu vou ter que manipular o usuário que acabou de ser autenticado no Google, tá? Então, deixa eu testar aqui, Google User. Tá. Então é o seguinte, ó, eu vou ter essas duas funções. Se eu clico no link aqui, login via Google, tá? Essa função aqui vai me redirecionar para o servidor do Google. Faço a minha autenticação, se eu já tiver autenticado no navegador, ele vai pegar essa informação. E aí vai voltar para a aplicação. Quando voltar para a aplicação, é nesse ponto aqui que a gente vai pegar as informações do usuário, tá? Então, deixa eu só fazer mais um ponto aqui, né? Que é um dos objetivos que eu tinha para mostrar, tá? Aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou retornar, tá? Uma string que vai ser o seguinte, h1 vou pegar o ID, tá? Não, e-mail. Ver se eu tenho esse campo e-mail. E vou fazer o seguinte. Tá aí. Essa é a minha ação. Quando eu conseguir fazer a autenticação de usuário, tá? Que ele for validado lá, a minha ação vai ser retornar essa paginazinha aqui com esse título que é o e-mail da pessoa, tá? Então, vou salvar aqui o formulário de login e eu preciso, em seguida, primeiro eu tenho que adicionar um outro item aqui, que é o seguinte, use socialite. Então, tá aqui. Beleza, configurei o controlador, né, de login, tá, para adicionar esse ponto. E aí eu vou adicionar agora no arquivo de rotas, tá, as rotas que são necessárias para eu fazer o uso das funções que eu acabei de criar lá no login, tá? Então vai ser duas rotas do tipo get. Eu vou definir esses nomes para elas, tá? Google. Aí eu vou dizer que o controlador que vai fazer isso é esse, login controller. Ok. Controller. Esse login controller aqui eu estou colocando esse nome antes, auth, porque ele está dentro dos controladores, tá? Aqui, ó, em HTTP controllers. Então todos eles estão aqui. E dentro dessa pasta controllers eu vou ter a pastinha auth, que é onde eu tenho o login controller. Por isso que eu tenho que colocar esse auth aqui antes com essa barra. Então eu vou dizer que a função que eu quero usar para essa rota é o redirect to provider, ok? Beleza, e aí eu vou adicionar um nome a ela que é Google, simplesmente isso, Google, pronto, tá aqui. Beleza, a segunda rota que eu vou criar é get, que é a rota auth Google callback. E aí essa rota ela também está no controlador lá de login, né? Auth barra
login controller of handle não vou atribuir nenhum nome a ela não. Então, pessoal, esses nomes aqui, ó, redirect to provider, handle provider callback, não tirei da minha cabeça esses nomes, tá? Esses nomes aqui são funções que existem dentro do controlador de login, tá aqui e tá aqui, ó, dentro do controlador de login, que são as funções responsáveis para lidar, né, com esse contato com os servidores lá do Google. Então, definir as rotas aqui, né? O que falta agora a gente fazer é a parte do Google, tá? Para poder, primeiro, ter as credenciais, né? Que são essas que eu iniciei aqui a aplicação, mas não coloquei, tá? E aí, por exemplo, se eu tentar agora fazer o login via Google, vamos ver o que acontece aqui, tá? Não faz nada, né? Porque eu não ativei o login do formulário, vou abrir o formulário, então, e colocar esse login. Como eu escolhi o nome da rota Google, eu vou colocar aqui a rota, tá? Google, ok? E aí vou atualizar a página, né? Obviamente. E pronto. Recarreguei a página, login via Google, vamos ver o que acontece. Ó, ele está tentando fazer aqui, ok? O login. Se vocês observarem, ó, ele está indo já para a minha conta do Google. Só que tem um problema, ó, nessa autenticação. Ele está dizendo que eu esqueci de passar um parâmetro importante, que é esse parâmetro aqui do cliente. Por que eu fiz isso? Porque de fato eu tenho já aqui, né, configurado essas informações, o Google Client ID e o Google Client Secret, eles já estão configurados aqui na minha aplicação, mas está vazio, tá? Então, é uma informação que está ausente. Como é que eu posso lidar com isso de uma forma mais, assim, interessante, tá? Eu posso ir lá no Login Controller aqui, tá? E fazer o seguinte, ó, que é nesse ponto aqui que está dando o erro na aplicação. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou adicionar uma classe chamada exception, tá? Não sei se vocês já trabalharam com tratamento de exceções, que é quando você tenta realizar uma operação, essa operação ela pode ter um erro, digamos assim, e aí esse erro é tratável. Então você pode considerar isso como uma exceção no funcionamento da aplicação e realizar uma operação para contornar o problema. E aí a gente usa o try junto com o catch, né? Então eu vou fazer o seguinte, try catch aqui, vou declarar aqui um exception, não vou fazer nada com ele e vou fazer simplesmente o seguinte, ó, return redirect to, aí eu vou colocar aqui minha rota inicial de login. Então, ok. Deixa eu ver se eu tenho uma rota chamada login primeiro, né? Deixa eu checar na minha listagem aqui. Mas eu vou ter que derrubar o servidor. Eu vou testar com esse login aqui. Tá. Vamos ver se eu tenho essa rota. Se não tiver, eu clico. Então tá. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou de fato tentar, né, autenticar meu usuário lá no Google, tá? Se houver algum problema, eu vou simplesmente redirecionar para login, tá? Eu não lembro se eu tenho a rota chamada login, se de fato o nome da rota é login, mas vou arriscar aqui, tá? Vamos ver. Então tá, login via Google, a aplicação vai tentar conectar com o Google, e aí eu tenho esse erro aqui. Agora deixa eu checar. Ele deveria retornar para o login. Vamos lá, continuar aqui. Não sei o que foi que aconteceu. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou sair de todas as minhas contas do Google. Muito lento. Vou sair de tudo. Deixa eu sair dessa.
Deixa eu sair do swap. Deixa eu ver se eu estou conectado a alguma coisa no Google aqui. Tá. Vamos ver agora quando eu tentar fazer login na aplicação. Deixa eu carregar aqui a página, fazer novamente login. Beleza. Ele continua com esse problema de erro de autorização porque eu não tenho o código do cliente, tá? Deixa eu fazer login aqui. A minha conta Moreto Campos. Pronto, está feito. Ok. Beleza. Então tá. Estou na minha conta aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou procurar aqui Google API. Google OAuth. Cadê? Então, pessoal, esse link aqui é importante porque agora a gente vai começar a configurar no lado do Google, digamos assim, né, para permitir o acesso à aplicação da gente. E aí a gente tem que seguir alguns pontos importantes aqui. Ó. Essa aqui é a página que explica como é o acesso, né, à API do Google através dessa tecnologia aqui, o Auth, tá? E aí o que é importante acessar aqui é o console, né, o console da nossa API do Google, tá? E aí ele vai abrir essa página. Eu vou criar tudo do zero mesmo aqui. Vou criar um projeto novo, vou criar as chaves novas para que vocês não tenham dúvida depois quando for testar. Aqui, ó, eu tenho credenciais que eu já criei, telas de consentimento, que é onde eu permito que que eu deixe uma aplicação acessar, né? Aqui minha o Google, a API do Google para verificar minhas credenciais, tá? E aqui eu tenho duas aplicações, ó. A Laravel Test, né, que eu já fiz, e essa outra que é de outra aplicação que eu estou fazendo para Android. Mas enfim, eu vou criar um novo projeto. Esse novo projeto eu vou chamá-lo de Laravel Socialite e botar aqui o meu nome, tá? Para não ter problema de ter outro nome igual de alguém. Então tá, criei esse projeto, tá? Beleza, tá criado. Vamos. Tudo lento hoje, curioso. Então eu vou usar, né? Aqui vou definir que eu quero usar essa aplicação, tá? E aí eu vou nas minhas credenciais. Ó, se eu observar minhas credenciais, eu não tenho nenhuma ainda, tá? Então eu vou começar criando essas. Eu vou primeiro criar a chave de API, tá? Tá aí criado. Espero que ela seja única para todo mundo, porque se for vai ser ruim para mim. Mas enfim, tá criado aí, tá? Depois eu vou verificar se ela muda de uma aplicação para outra. Beleza, eu criei aqui a minha chave de API e eu vou criar os IDs o ID do cliente para essa aplicação aqui, tá? Que é o ID do cliente Google e a chave secreta para esse cliente Google aqui, tá? Então eu vou criar credenciais novamente e aí eu vou criar ID do cliente OAuth aqui, tá? E aí com essas credenciais eu permito que a pessoa acesse a minha conta aqui no Google para fazer teste das minhas credenciais, por exemplo, e volte para a aplicação. Então, seguindo aqui, vou configurar a tela de consentimento. Deixa eu continuar aqui. Beleza, vou para uso externo. Deixa eu voltar aqui uma coisa que eu tenho que configurar, se eu esqueci. Aqui eu vou fazer o seguinte, nessa chave de API aqui eu vou editar. Eu vou colocar aqui referenciadores HTTP. Eu vou restringir chaves. Pronto. Ok. Deixa eu criar a credencial do cliente. Uau. Não, ainda não é nesse ponto. Deixa eu checar aqui onde é que eu estou errando.
Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui um referenciador. Concluir. Salvar. Notem que isso aqui é o localhost que eu coloquei, é o do meu servidor local aqui, né, na minha máquina. Então tá, vou criar agora o ID do cliente. Mesmo assim ele está com... Qual é o nome da aplicação? Laravel, Socialite. Pronto. Deixa eu salvar. Ok. Deixa eu botar de consentimento aqui. Pronto. Então tá. Pronto. Nessa etapa aqui, pessoal, quando vocês definirem a chave de API, aí a gente vai criar credenciais, ID do cliente. Aí nesse ponto aqui, a gente vai escolher aplicativo da web, tá? Vou deixar cliente web 1, por exemplo. Aí nesse ponto aqui é importante que eu adicione o seguinte. Deixa eu lembrar aqui primeiro. Que esse vai ser o RI autorizado a fazer solicitações, tá, pessoal? Aqui é, por exemplo, se você tivesse com a aplicação hospedada em um servidor, por exemplo, em produção já, você colocaria aqui o link para a raiz do projeto, tá? Aqui eu vou botar o link de redirecionamento, digamos assim, né? Então vai ser o seguinte, ó. E response localhost 80, acho que é esse aqui. Pronto. Ok. Deixa eu criar aqui. Pronto. Ele vai me dar esse ID aqui, né? Eu vou copiar aqui, tá? ID. E ele vai me dar essa chave secreta aqui, que eu vou copiar nesse ponto aqui. Deixa eu copiar. Pronto. Então tá aí. Ok. Só para garantir que vai funcionar, deixa eu checar aqui nos anteriores se está tudo correto mesmo, para a gente não perder tempo. Deixa eu abrir esse meu cliente aqui dessa outra aplicação, né? Laravel Teste RCA. Pronto. Tá correto aqui, então. Beleza. Então, revisando aqui, esse que eu vou usar, dessa aplicação que eu vou usar, Laravel Socialite RCA. Eu defini minha chave de API, defini aqui o ID para um cliente, né? O nome do cliente eu deixei esse mesmo, tá? Essa URL aqui é a origem do tráfego, né? Que eu vou mandar para o Google, né? Através desse ponto aqui, quando eu tentar autenticar com o login do Google, eu vou indicar aqui o endereço de onde o tráfego de origem vem para o Google, tá? E aqui eu vou indicar também qual é o endereço, né? Que o Google tem que usar para voltar para a minha aplicação depois que fizer a autenticação, mais ou menos isso. Então tá configurado aqui, ok? Depois eu destruo isso tudo para não perder essas informações. Então tá. Eu fiz a configuração aqui e a expectativa é que a gente consiga, né? Quando acessar o servidor, login aqui, consiga uma resposta positiva do Google. Vamos ver aqui se eu consigo acessar a aplicação primeiro, tá? Vamos lá. Vamos esperar.
Pronto, tá aqui. Então, testar aqui o login via Google. Vamos ver se ele está atingindo lá. E aí, ele está dizendo que essas informações aqui são inválidas, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para a aplicação. Ok, vou atualizar. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou derrubar o servidor. Fazer uma limpeza aqui no... Artisan Cache Clear. Vamos lá. Colabora aí, memória. Aqui. Deu uma limpada geral aqui nas coisas. Vou executar novamente o servidor. E aí fazer o login com o Google agora, tá? Pronto, vamos ver. Ok. Tá, então pessoal, observe que eu tenho um outro erro aqui, e se a gente observar com detalhe, esse erro ele tá porque eu coloquei o número da porta em algum ponto errado aqui. Vamos ver onde é que está acontecendo, onde é que eu botei 800 ao invés de 8.000, tá? Aqui não foi, foi aqui. Ainda bem que foi no arquivo local. Então vou salvar, vou novamente tentar abrir aqui a aplicação, tá? Login, né? E fazer aqui o login com o Google. Deixa eu limpar tudo de novo. Não, agora tá certo. Outro erro de digitação aqui, ó, tá local. Eu acho que hoje foi um dia atípico. Então vamos lá. Login via Google. Salvei. Tá. Então, pessoal, observem que agora a coisa tá fluindo, né? Consegui, tá? Ó, chegar lá no Google para fazer a autenticação, ele vai perguntar com qual dessas contas eu quero fazer aqui a minha autenticação de usuário. Eu vou usar essa conta que já está ativada aqui, tá? Como eu estou logado no navegador, na minha conta Google nesse navegador, eu acesso, né, a aplicação lá no Google, faço a autenticação e ele me retorna que é esse ponto aqui da aplicação, ó. Se tudo der certo, ele vai me mostrar, vai me retornar uma página, tá? Com o nome de usuário, aliás, o e-mail, né? Eu poderia pegar outras informações do Google, né? Quando a gente for mexer na parte do banco de dados, eu vou mostrar para vocês que dá para pegar o avatar, que é essa minha fotinha que eu tenho aqui no perfil do Google, por exemplo. Dá para pegar essas informações que a gente tem lá. Deixa eu fazer um outro teste agora, que vai ser o seguinte: eu vou sair da minha conta do Google aqui. Eu saí, tá? Saí das duas, né? Então vou tentar fazer o login via Google para ver o que acontece. Ó, ele vai mostrar aqui as duas contas, tá? Prosseguir para essa aplicação aqui, ó, ele está indicando qual é a aplicação e eu vou tentar com essa daqui. Por exemplo, ó, observem que ele está me pedindo a senha. Se eu colocar a senha aqui, ele vai me autenticar lá nos servidores do Google e vai retornar para a aplicação esse ponto aqui na linha 57 do Login Controller, tá? Então tenho aí essas opções. Se a gente parar agora, a gente conseguiu fazer, digamos, a metade aí de um processo de autenticação via o Google, né? Via um serviço de um terceiro aí, digamos assim. Então,
O que falta para a gente agora concluir nesse processo? O que falta é o seguinte: quando o usuário ele é autenticado pelo login convencional que a gente estava usando aqui, por exemplo, matrícula e senha, por exemplo, ele fica, se ele está autenticado, ele tem controle, por exemplo, a remover livros, remover autores, essas coisas aí. O que falta agora para esse uso do login via Google aqui, por exemplo, ou qualquer outro serviço que a gente queira implementar, uh, seria o seguinte: eu consegui fazer a autenticação minha lá no Google, né? Realmente sou eu que estou tentando aqui acessar, né? Meu nome e tal. Só que quando eu voltar para a aplicação, eu não quero simplesmente mostrar um e-mail aqui na tela. Eu quero que o sistema incorpore as minhas informações provenientes do Google e a partir desse momento eu acesso a aplicação, né? Eu posso inclusive também editar os dados do usuário, eu acesso a aplicação ah, com essas credenciais e eu tenho controle, por exemplo, agora, uma vez que eu tiver autenticado com esse usuário via Google, eu possa adicionar livros, adicionar autores e remover autores, como eu já fazia se eu tivesse feito o registro convencional da aplicação, tá? Então, esse é o ponto que a gente está agora, tá? Para não ficar cansativo, né, e cheio de informações, eu volto na próxima vez, no próximo encontro, né, para concluir essa parte, que é o seguinte: a gente já consegue fazer a autenticação lá nos servidores do Google. Agora eu vou pegar as informações, vou colocar isso na aplicação, né, no banco de dados, por exemplo, da aplicação, para que o usuário não precise estar toda vez fazendo esse processo de autenticação dele, e as informações que ele tiver lá no Google eu posso usar para complementar o registro dele aqui no nosso projeto dos livros, tá? Então, esse é o ponto que a gente está agora. Quando for na próxima quinta, a gente continua com esse processo de criação aí da autenticação, completar ela, né, no caso. Alguma dúvida? Dúvida, sugestão? Talvez algum ponto que tenha ficado aí meio nebuloso é no Google API, né? Que eu fui bem rápido, mas pelo vídeo dá para acompanhar como é que a gente cria. Um outro exemplo que a gente poderia fazer depois, né? Seguindo esse passo a passo aqui, seria configurar para usar com o Facebook, por exemplo. Seria uma outra opção, né? A gente pode até ver quinta-feira, se der tempo, fazer com o Facebook, ok? Mas alguma dúvida? Isso, Isabel. A gente pode fazer o nosso login aqui usando a conta do Google, né? Por exemplo, ó, inclusive ele já está fazendo direto aqui, né? Deixa eu sair do Google de novo. Google. Deixa eu sair. Ele faz aqui, ó. Por exemplo, eu posso tentar fazer com a minha conta no Gmail, né? E eu posso fazer com a minha conta no Escolar, por exemplo, que é uma conta do Google que está vinculada aí ao FRN, é um serviço que o FRN usa, mas usa a estrutura do Google. E aí, ó, quando eu tento usar o Escolar, ele vai me pedir para ingressar no Swap, por exemplo. Eu coloco minha matrícula, minha senha, ele autentica o usuário e vai me mostrar o e-mail do Escolar quando eu entrar. Deixa eu ver aqui. Tá? Então eu posso usar qualquer serviço que tenha uma conta do Google, né? Não precisa ser necessariamente o Gmail, mas algum serviço, por exemplo, escolar do FRN que usa a estrutura do Google, eu consigo também ingressar no site a partir dessas contas. Se eu quisesse usar uma outra conta, por exemplo, aí ele vai me fornecer toda a estrutura, né? Que é tipo digitar a minha nova conta, romerito2.campus@gmail, sendo um outro e-mail que eu tenho. Aí eu vou para o próximo. Ele vai dizer, ó, o e-mail não existe, mas eu poderia, sei lá, não tem um outro e-mail Gmail aqui, né? Enfim, eu posso criar uma conta, por exemplo. E aí eu vou lá, crio a minha conta nesse momento. Quando eu terminar o processo todo de criar a conta, ele vai me retornar de volta para a aplicação, tá? De toda forma, a aplicação ela já tem metade aí do que a gente precisa, metade, digamos assim,
para liberar o acesso a ela via uma conta que a pessoa já tem em rede social. Basicamente, é isso que a gente tem no momento, tá? Ok? Pronto, é basicamente isso. Então, é o seguinte, eu vou encerrar a gravação aqui, deixa eu só parar aqui, pronto.